Boa noite a todas e todos do Lar Espírita André Luiz, dos amigos desta casa abençoada, né, que nesse instante tira um pouco do seu tempo para nos ouvir acerca de Maria Santíssima. É um tema muito forte em nossas vidas quando falamos de Maria. E o subtema que escolhemos para esta noite, se é que se pode chamar assim de um subtema, é Maria, a mãe dos suicidas. É um assunto complexo, né, forte, impactante nas nossas vidas. Toda vez que falamos do suicídio é algo que nos toca, não é, as fibras mais fundas dos nossos corações. E em um momento como esse, no qual toda a humanidade está passando, um momento de dificuldades, um momento de que por vezes a tristeza quer se sobressair sobre a esperança, e falar de Nossa Senhora, falar de Maria e ouvir sobre ela é um alento e é uma bênção em nossas vidas, como é uma honra estar aqui falando com vocês sobre ela. Para mim, agradeço a Deus esta oportunidade de poder falar um pouquinho sobre ela. Antes de qualquer coisa, eu peço agora que nós possamos fazer a nossa prece inicial desse momento de hoje, que fechemos os nossos olhos e nos comuniquemos nesse instante com o Divino Mestre Jesus, através da figura excelsa de sua mãe, da nossa mãe Maria Santíssima. Mãe eterna, mãe da humanidade, mãe dos sofredores, mãe dos suicidas. A vós clamamos, agradecemos e honramos pela vossa presença em nossas vidas. Vós, ó Mãe, que durante tantas encarnações pelas quais passamos, és uma presença constante na nossa proteção, no nosso amparo, no nosso impulso para seguirmos em frente, rumo a dias melhores, rumo a situações mais felizes. Que apesar, ó Mãe, de vivermos atualmente neste turbilhão de emoções e de expectativas, nunca esqueçamos que a sua presença está aqui, junto a nós, nos apontando caminhos de luz, caminhos de amor e de fé, para que possamos continuar neste percurso de paz e de encontro com teu Filho Jesus, nos fortalecendo a cada dia, dentro das nossas possibilidades e do amparo que nos ofereste. Uma noite abençoada a todos, que possamos, a partir de agora
refletirmos um pouco sobre a figura de Maria em nossas vidas, especialmente na vida daqueles que sofrem, de uma forma geral, e na vida daqueles nossos irmãos suicidas. Assim seja. Durante a semana, eu sempre gosto de comentar, quando nós somos convidados para falar acerca de algum tema, de como pensamos do que falaremos especificamente. E pedimos a orientação, né, a Deus, aos amigos espirituais, do que vamos falar, de como vamos abordar. Né? O tema nós já sabíamos que seria Maria. Né? Essa homenagem que o Leal faz durante todo esse mês de maio, vai fazer novamente, através dessas lives, né? Que se iniciam hoje e irão até o final do mês. Mas nós pensamos, o que falar? E aí fiquei aquela expectativa e fui fazer outra coisa, fui pensar em outra coisa, porque também eu não gosto muito de ficar pensando, de procurando. Às vezes eu pergunto a alguém o tema, mas eu gosto que venha naturalmente, porque a gente sabe que esse naturalmente, né, não é nada natural, no sentido de que na grande maioria das vezes não sai de dentro da gente, né? Mas são os irmãos espirituais que nos indicam. E às vezes quando eles indicam certos temas, nós nos questionamos assim acerca da nossa capacidade de falar sobre eles. E esse é um tema muito difícil para mim. Eu já falei sobre suicídio, eu acho que 2 vezes só. E quando veio, durante uma reflexão aqui em casa, esse tema, que nós não estávamos nem falando sobre suicídio, era outra coisa. Quando veio, eu disse, o tema vai ser esse, Maria, mãe dos suicidas. E aí vamos pensar sobre ele, né? O que falar. E eu estava ouvindo uma palestra da médium a qual nós admiramos muito, né? Que é a dona Isabel Salomão. E ela estava falando de Jesus, de Maria e de José. É uma palestra conhecida dela, tem no YouTube facilmente. E ela fala dessa tríade, né? Jesus, Maria e José. E aí eu foquei, né, de Maria. Foquei em Maria. O que é que ela fala sobre Maria? E ela diz o seguinte, que Jesus ele representa o caminho, né, a seguir. Ou seja, o meu caminho, o nosso caminho a seguir aqui na Terra é o caminho de Jesus. Ele nos aponta o caminho. Jesus nos aponta os caminhos adequados. Maria, e aí foi o que a gente pensou, focou mais, Maria é a vida, ela diz, é a vida que nós devemos viver. Né? Então ela é a nossa inspiração. É a nossa inspiração quando nós precisamos renunciar. É a nossa inspiração quando nós precisamos ter paciência. Quando nós precisamos ouvir o outro. Quando precisamos muitas vezes negar a nós mesmos, né? Para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva. Então Maria é isso, Maria, né, é a vida, é a nossa vivência,
E José, Dona Isabel Salomão diz que ele é aquele homem, né, da terra que deu o exemplo da verdade divina. Então ele foi o exemplo. Vivia no mundo, né, cercado pelas coisas do mundo como nós, mas ele soube identificar o divino que tinha surgido na vida dele. Como nós vivemos nessa luta diária, né, de identificar o divino dentro de nós, de perceber Deus dentro de nós. Então, para iniciar, nós escolhemos aqui o Evangelho segundo Lucas. É o capítulo 1, dos versículos 39 a 44. Que é o trecho que fala da visita de Maria a Isabel. Maria visita Isabel. E Lucas diz o seguinte: naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Então, meus irmãos, isso é uma mensagem maravilhosa e significativa para todos nós que sofremos na terra, especialmente os nossos irmãos suicidas. Vocês imaginem que Isabel, né, o bebê, que seria São João Batista, estremeceu ao ouvir a voz de Maria. Então nós identificamos, percebemos e sentimos dentro do nosso sofrimento, quando abrimos uma pequena janela no nosso espírito para ouvir a voz de Nossa Senhora, o quanto ela nos ajuda e estremece o nosso espírito. Imaginem um irmão suicida, um irmão sofredor, o quanto ele não é tocado pela voz de Maria, pela luz de Maria em sua vida. O quanto ela auxilia a esses irmãos sofredores. Tanto no plano espiritual, como auxilia aqueles irmãos que estão agora encarnados, vivenciando essas tendências suicidas. Como também todas as famílias que vivem esse drama ou que têm medo de, porventura, virem a vivê-lo. Porque nós nunca podemos dizer que tal situação não possa acontecer dentro da nossa família, né? Todos nós temos filhos, filhas, esposos, esposas, pais, primos. Então nós não sabemos quando uma situação de sofrimento tão grande quanto a do suicida, ela pode atingir a nossa família. Em que momento? Nós não podemos nos afirmar que jamais irá acontecer tal situação. Então nós imaginemos o quanto essa figura de Maria ela é importante para nós neste momento, né? Neste momento de angústia, de sofrimento pelo qual nós passamos. Então, esse Evangelho, ele nos mostra isso. Ele nos mostra a força de Maria Santíssima de tocar o nosso ser. Como tocou Isabel, como tocou João Batista, ela toca profundamente a todos os que sofrem, a todos os angustiados.
a todos aqueles que nesse instante estão prestes a perder a sua fé, ou que não encontram um caminho a seguir, um direcionamento. Então Maria, ela vem mostrar através da sua vida, da sua presença, de como ela nos ajuda, mesmo nos momentos nos quais possamos nem senti-la perto de nós. Mas ela está, ela se encontra ali, junto. Tanto que logo em seguida aqui ao Evangelho, né, tem o Magnificat, não é? Que é aquela prece de Maria a Deus, onde ela diz: minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então tem toda essa citação belíssima que Nossa Senhora faz, da alegria que ela tem de servir a Deus, e de que como ela nos mostra que o que vai nos livrar do sofrimento e da angústia é nós nos tornarmos servidores de nosso Senhor Jesus Cristo, na medida que nós nos tornamos servidores daqueles irmãos que sofrem, na medida que nós consigamos levar uma palavra de ajuda, uma palavra de amor, uma palavra de esperança àquele irmão que está angustiado. Então esse amor que Maria tem por nós, não é? Ele é um amor tão grande que nas preces que nós fazemos a ela, eu tinha um amigo que sempre, eu nunca esqueci isso que ele falou em uma reunião no Centro Espírita aqui em Garanhuns, né? Que ele disse o seguinte, que quando você está muito angustiado, muito perturbado, numa situação que você julga muito difícil, muito complicada, peça ajuda a Maria Santíssima, porque é a maneira mais rápida do seu pedido chegar aos céus é pedir a ela. E eu antes, mesmo quando criança, já pedia, já agradecia muito a Maria tudo que ela tinha me dado e todo o amparo que ela me oferecia, né? Mas depois que eu ouvi isso, já um jovem adulto, que eu vi esse meu amigo dizer, eu concordei na hora com ele e vi que era uma verdade muito grande. Eu fui criado, como muita gente, né, na tradição do catolicismo. E a figura de Maria é muito forte no catolicismo, né? E eu não conhecia ainda a doutrina espírita, e que quando eu comecei a me interessar pelo espiritismo, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu pensei foi o seguinte: eu posso até vir a me tornar espírita, né? Mas vai depender se essa devoção a Maria que eu tenho dentro da Igreja Católica, se ela também é uma devoção que eu vou encontrar dentro do Espiritismo. Porque se não houver essa devoção a Maria, eu não me torno espírita, né? Eu pensei logo isso. Eu não me imaginava e nem me imagino, né, estar em uma religião ou em uma orientação de que não desse importância merecida a Maria Santíssima. E graças a Deus, né, quando eu fui estudando o Espiritismo, fui conhecendo, eu observei, né, vi que essa devoção do Espírito a Maria também é profunda e tem um entendimento muito grande da sua missão, né, junto à humanidade. E analisando, né, fazendo a análise do auxílio que Maria dá aos espíritos sofredores, especificamente aos nossos irmãos suicidas, nós encontramos, né, aquele livro importantíssimo dentro da doutrina e que serve como um parâmetro muito forte, um guia muito forte para a ampliação dos nossos conhecimentos doutrinários, que é a obra de Ivone, da médium Ivone Pereira, Memórias do Suicida. Este livro, Memórias do Suicida,
ele conta a história, né, a vida no plano espiritual do escritor português Camilo Castelo Branco, que cometeu suicídio, né, e adentrou, foi para o mundo espiritual e vivenciou toda a experiência, né, como suicida na espiritualidade. E a gente, através desse livro de Ivone Pereira, né, ela nos conta que esse livro, ela teve muita dificuldade com ele, no sentido de que ela não psicografou o livro, né? Não foi um livro psicografado ali pelas suas mãos. Foi um livro em que ela via os acontecimentos do que aconteceu com Camilo Castelo Branco e os seus companheiros no mundo espiritual, né? No Vale dos Suicidas e depois em outros ambientes quando eles foram socorridos. Ela via e ela sentia e ela ouvia. Então foi muito difícil para ela, né? Vocês imaginem, né, a dificuldade real que ela teve. E dentro da história ali, de toda a trajetória de Camilo Castelo Branco, Ivone vai nos mostrar o trabalho de Maria Santíssima junto aos irmãos suicidas. Aquele trabalho de amor, aquele trabalho de eficiência, de assistência a esses irmãos suicidas. Suicidas que não podemos dizer todos nós já fomos, né? Mas que muitos de nós já vivenciamos essa experiência anteriormente. Talvez por isso que ela nos toque tanto, né? A leitura desse livro, a análise desse livro, e esse tema nos toque tanto. Camilo Castelo Branco, ele ficou 10 anos, né, no Vale dos Suicidas, no Vale das Sombras, ele e seus companheiros. E até ser resgatado pela Legião dos Servos de Maria, que é uma organização que trabalha no Hospital Maria de Nazaré, que atende esses irmãos que cometem suicídio. Então, a Legião dos Servos de Maria, né, esses servos, eles fazem um resgate no plano espiritual dos irmãos suicidas, e quando eles estão em condições, né, já de serem resgatados, e os levam para o Hospital Maria de Nazaré. E lá eles vão ter todo o processo de reajuste, de auxílio que são necessários. Mas até Camilo Castelo Branco chegar a ter esse merecimento de receber esse auxílio junto com seus companheiros, tem todo o processo de sofrimento, né, inicial, aquele mais forte, de quando ele ainda não foi socorrido, né, pela Legião. E aí, esse capítulo que mostra esse resgate de Camilo Castelo Branco é um capítulo que emociona muito as pessoas. Mesmo com todo o impacto que o livro tem, o livro como um todo, né, é muito forte, é muito impactante. Não é nem, eu me arrisco até a dizer que não é todo mundo e em todas as etapas ou circunstâncias da sua vida que estão ali, vamos dizer assim, não seria apto, mas às vezes tem momentos na vida de algumas pessoas que nem é tão conveniente fazer aquela leitura do livro Memórias do Suicida. Por exemplo, você pode conhecer, uma pessoa conversa com você e diz: eu tentei me suicidar, eu estou pensando em me suicidar, eu já tentei várias vezes. Tem que ter ali uma análise para ver. E às vezes as pessoas têm um impulso de dizer: eu vou te emprestar o livro Memórias do Suicida, eu vou te indicar para tu ler, para tu parar com isso, né? E não é tão simples assim. Às vezes a pessoa não está em condições de fazer aquela leitura, né? Às vezes uma pessoa que perdeu alguém pelo suicídio não está em condições ainda de fazer aquela leitura. Então tem que ser uma coisa que tem que ser pensada, analisada, estudada, para ver a indicação, porque é um livro realmente muito poderoso, né, dentro das nossas vidas. Mas a mensagem central desse resgate que os servos de Maria fazem aos irmãos suicidas
é a mensagem de que nunca estamos desamparados. Então nós nunca estamos desamparados, né? Daí a observação que nós temos sempre que fazer de nunca julgarmos um suicida. E de nunca julgarmos a família de um suicida. Porque muitas vezes quando nós comentamos, mas como é que a mãe não percebeu, como é que o pai não percebeu, como é que a esposa não percebeu que a pessoa ia se suicidar? Não é tão simples assim. É muito complexo. Então jamais julgar. Veja que Maria, ela nos ensina, ela nos inspira, ela nos mostra, como disse Dona Isabel, a vida, ela é a inspiração para a nossa vida. E ela dá esse exemplo do não julgar, né? Do auxiliar. E para auxiliar a gente tem que estudar, a gente tem que ter o conhecimento. Por isso que nós citamos aqui de vamos ver se dá para indicar esse livro ou não para aquela pessoa. Vamos analisar. Mas a mensagem é essa: nunca estamos desamparados. Como nesse momento que estamos fazendo um paralelo com esse momento que vivemos agora, né? Nós não estamos desamparados. Nós temos a Deus, nós temos a espiritualidade maior e nós temos Maria Santíssima junto de nós. Nós comemoramos, né? Falamos de Maria o ano inteiro. Esse mês de maio, pelas tradições, é um mês mais que nos toca mais, né? Mas Maria é homenageada por nós o ano inteiro. E nesse auxílio que ela dá aos irmãos suicidas, é que nós sentimos ainda mais assim o amor de mãe, né? O seu amor materno pela humanidade, o seu amor por todos nós. Então, quantos de nós que não cometemos os suicídios no passado não fomos auxiliados por ela? Quantos? Porque ela nos mostra, Maria, o exemplo da misericórdia divina, que vem de Jesus, que vem de Deus nosso Pai, né? E o que é que essa misericórdia divina traz para a gente, como espíritos? Né? Traz para o espírito do suicida. Essa misericórdia divina é mostrada como infinita. Mostrando assim, por pior que tenha sido o ato que eu tenha cometido, eu vou ter uma chance de me reerguer. Eu vou ter uma chance de voltar de novo, de começar de novo, né? E como disse Chico, fazer um final diferente. Então Deus nos dá essa chance. E Maria Santíssima vem nos estender a mão e nos mostrar, né? Meus filhos, vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a chance de... Maria mostra a chance desses irmãos de recompor os seus erros. De se recomporem. De recompor a sua personalidade, que é muito abalada pelo ato do suicídio. É muito desintegrada, é muito abalada pela situação do suicídio. E Maria Santíssima nos mostra aquele caminho evolutivo a seguir, para que a gente encontre, através da luz do amor dessa mãe, os mecanismos para, aos poucos, irmos saindo daquela situação. Então, após Ivone Pereira nos conta, né, que ela, desde criança, ela via o espírito do escritor Camilo Castelo Branco. Ela pequenininha, ela criança em casa, ela via Camilo Castelo Branco passando, olhando para ela. Por quê? Porque a Ivone tinha uma ligação com Camilo Castelo Branco
pela própria questão do suicídio. Ela também havia sido suicida em outra existência. Então existia aquela sinergia entre os dois, né? Ele, Camilo, havia escolhido para escrever o livro Memórias do Suicida. Ela, Ivone, sentiu, viu e ouviu aquele socorro prestado a Camilo Castelo Branco no momento do seu resgate. E conta Ivone, nesse livro, né, que os servos de Maria, como os espíritos sofredores, né, especificamente nesse caso que a gente estava estudando, são muito materializados, né? Então, o Camilo Castelo Branco e seus companheiros que estavam no Vale dos Suicidas eram espíritos muito materializados, né? Então, os servos de Maria, eles são espíritos tão fraternos, tão abnegados no auxílio aos suicidas, que eles, através de um processo, né, eles precisam se materializarem um pouco para que os irmãos suicidas possam os visualizarem, os verem. Porque senão eles não conseguem enxergar aqueles servos de Maria e perceberem que estão sendo socorridos. Então essa legião de servos de Maria, eles se materializam para isso, para conseguirem que eles percebam, os suicidas, que eles estão ali auxiliando. E aí ele conta, né, da emoção desse momento do resgate dele. Quando ele está ali, apto ali, porque ele conta que os espíritos, os servos de Maria, eles fazem uma chamada, né, e chamam nos nomes realmente das pessoas. E aí quando eles escutam o nome, né, um daqueles espíritos dizem Camilo Castelo Branco, e aí ele sente que vai ser socorrido, ele vê que vai ser socorrido, então a emoção toma conta dele. Porque ao mesmo tempo ele percebe a tristeza daquele que não teve o seu nome chamado. Daquele espírito que não teve o seu nome chamado, que ainda não era a hora, ele ainda não estava preparado para receber esse auxílio, e ele volta ali à solidão daquele lugar, né? Daquele lugar de sombras, daquele lugar de sofrimento. Então é um misto de alegria, de emoção por estar sendo socorrido, mas também aquela tristeza de ver aquele irmão ao lado que ainda não estava preparado para si, né? Porque às vezes o arrependimento, nesse caso, ele tem que ser realmente de coração, né? A gente vê em outras situações a caravana de luz passando pelo Vale das Sombras e muitos espíritos se aproximam e dizem: não, eu me arrependi, Jesus me ajude, Jesus eu estou aqui, Jesus a ti eu clamo. Mas os espíritos percebem pela energia, pelas vibrações, que aqueles irmãos não se arrependeram. Ou seja, que eles ainda não estão prontos para receber o auxílio, serem levados para o Hospital Maria de Nazaré. E naquele momento ali, né, foi a vez de Camilo Castelo Branco, finalmente, depois de tanto sofrimento que ele passou ali no vale, né, sendo sempre acompanhado por esses mesmos irmãos que servem a Maria de Nazaré, sempre acompanhado por eles. Naquele momento os irmãos perceberam que ele realmente estava pronto para ser auxiliado junto com seus companheiros. Então, meus irmãos, nós percebemos isso, né? Nós notamos por essa passagem tão bonita desse livro como essa misericórdia de Deus é infinita e é grandiosa. E esse trabalho de Maria, né? De Maria Santíssima junto a esses irmãos. Como nós já dissemos aqui, né, pela tradição, a espiritualidade nos conta, pela tradição católica, nós temos o hábito, né, de rezar a Ave Maria às 6 da tarde, né, que é o crepúsculo.
crepúsculo são 6 horas da tarde. O que é o crepúsculo? Né? Aquela hora. Isso tem um significado muito importante, muito bonito. Porque o crepúsculo, eu nunca tinha pensado nisso, mas o crepúsculo é aquela hora, vamos dizer assim, que nós poderíamos dizer que as sombras se misturam com a luz e que nós não conseguimos enxergar direito, porque ainda, porque não é mais dia, mas também ainda não é noite. E nessa hora, pela tradição católica, foi estabelecida a hora de se rezar a Ave Maria, que seria a hora em que a hora da anunciação, né, que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ser mãe do Salvador, que ela ia ser mãe de Jesus. Então, eu quando criança, era muito amigo, né, de uma família vizinha à minha mãe, nossa vizinha, e elas eram pessoas muito católicas, né? E se tinha ainda esse hábito que se perdeu, né, em muitos lares, mas é um hábito que eu acho bonito, achava bonito, importante, que é o momento daquela parada, né? Porque parava tudo às 6 da tarde, né? E ligava-se o rádio e se escutava Ave Maria, às 6 horas. E ia se rezar Ave Maria, né? E tinha uma senhora, né, que era mais idosa, e ela pedia para que todas as luzes da casa fossem acesas, né? Tinha que acender todas as luzes, não podia uma luz ficar acesa da casa. Não podia nenhuma luz ficar apagada. Era aquele momento que realmente tinha um significado muito grande. E depois, né, como espírita, nós viemos saber, através dos nossos irmãos, né, que dialogam com a espiritualidade maior, de que nesse horário de 6 horas, todos os dias, Maria Santíssima vem com sua caravana de luz, passa sobre a terra e resgata aqueles espíritos sofredores. E aí vocês vejam, tá vendo a ligação? Se tinha aquela visão católica, né? Mas que na verdade, no mais profundo, tinha um significado real, que depois a espiritualidade veio nos mostrar. Então veja que coisa bonita, né? Que coisa linda, nesse momento, a gente saber que todos os dias, 6 da tarde, Maria vem com sua caravana de luz e auxilia aqueles irmãos sofredores que às vezes estão nas nossas casas, né? E isso a gente falando dos desencarnados, sem contar com o auxílio que também nós encarnados recebemos nesse período de 6 horas. E que com o tempo, no correr do dia a dia, nós esquecemos, né, de dar aquela 6 horas. Antigamente você ouvia mais, vinha no ônibus, aí tocava no rádio, você lembrava. Mas hoje é uma coisa assim, pelo menos na minha prática diária, eu não vivencio muito mais, né? Mas sinto falta, que é um momento muito, muito importante, muito bonito. E que tem essa profundidade que a espiritualidade veio nos mostrar. E outro livro muito importante que fala, né, sobre a vida de Nossa Senhora e dessa missão tão bela dela junto aos irmãos sofredores, é o livro Maria de Nazaré, né, psicografado pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, né? E nesse livro, que conta a trajetória de Maria Santíssima antes de encarnar aqui na Terra, durante a sua encarnação, fala da sua infância, e depois fala, né, da sua partida para o mundo espiritual, né? Tem um trecho que fala de que Maria aqui na Terra, paralelamente ao trabalho que Jesus fazia junto aos irmãos sofredores, ela também ajudava irmãos leprosos, né? Irmãos com hanseníase. Então eles tinham um lugar chamado Vale das Flores, né? Que o livro nos descreve como um lugar belíssimo, né? Um lugar onde as flores desabrochavam
maravilhosamente, né? Era o lugar mais bonito para se admirar a beleza das flores. Dali o nome Vale das Flores. E nesse vale, né, viviam esses irmãos sofredores, né, da hanseníase. Na época, leprosos. E eram cerca de 300 irmãos que viviam em grande sofrimento ali, isolados, né, segregados, separados da sociedade, né, além da dor física, né, daquela decomposição do seu corpo, da dor moral, né, da segregação, da separação, de não poder conviver com a família, de não poder conviver com os conhecidos, né? Além de toda aquela angústia dentro daquele ambiente ali precário, difícil, de sofrimento. Vejam que maravilha, né? Como Deus é maravilhoso, que ao redor deles aquelas flores, aquele ambiente belíssimo, né? E Maria Santíssima, ela foi auxiliar esses irmãos, né? Auxiliar fisicamente, dando ali aquele apoio, aquele suporte mesmo físico, da limpeza, do cuidado, né? E também falar do filho dela, falar de Jesus. Ela foi contar a eles qual a missão do Cristo. Porque àquela altura, aliás, ela, no livro de Miramês mostra, né? Ela sempre esteve consciente do trabalho de Jesus. Maria, antes de encarnar, né, há mais de 2000 anos atrás, ela já era um espírito de escol, ou seja, um espírito elevadíssimo. E ela já sabia da missão que Jesus ia ter. E de que ela ia ser esse canal para trazer Jesus aqui, materializado ao mundo. Então ela já sabia. E durante essa trajetória do Cristo aqui na Terra, de auxílio, enquanto Jesus fazia o seu trabalho, ela também foi levar essa sua mensagem a esses irmãos. E conta no livro, né, que um dia Jesus foi visitá-la. Ela estava falando sobre ele aos irmãos, com hanseníase, e Jesus chegou e bendizeu o nome dela, né? Diz, minha mãe, bendita és tu que aqui estás transmitindo os meus ensinamentos a esses irmãos tão necessitados. Então ali Jesus ficou com eles um tempo, conversando, e ela sentiu aquela emoção, né, do reconhecimento de Jesus ao trabalho que ela vinha ali fazendo com aquelas 300 famílias, 300 pessoas, que depois, com o trabalho dela, as condições ali foram melhorando, né, e aí foram se agregando outras pessoas, e em um momento já eram 500 famílias, né, vivendo ali, e com Nossa Senhora sempre cuidando, sempre amparando esses irmãos. Então a história desse Vale das Flores é uma história muito bonita, né? Eu faço um comparativo aqui com o Vale dos Suicidas, né? Porque veja, Maria aqui, quando estava encarnada junto com Jesus, ficou fazendo ali aquele trabalho com os irmãos sofredores, né? Leprosos. E quando ela no mundo espiritual, ela foi cuidar dos irmãos suicidas. Tá vendo? Então, situações de sofrimento extremo, né? E que ela vai trabalhar em prol de quem mais sofre. Então eu, Fábio, quando eu vejo Nossa Senhora, eu vejo como aquele espírito que vai em busca dos que mais sofrem. Por isso, aquele comentário do meu amigo, né? Se você está com sofrimento muito grande, a maneira mais rápida do seu pedido chegar aos céus é pedir a Maria Santíssima, porque ela vai atrás dos que mais sofrem, né? Daqueles que estão mais necessitados. Então tem uma frase nesse livro, Maria de Nazaré, que Maria diz o seguinte: quem está com Deus, onde se encontra o seu próprio lar. Então, nesse momento de angústia que a gente vive e que nós desejamos a paz do Cristo, Maria nos ensina que essa paz está dentro de nós. Essa paz do Cristo é a paz de quem está com Deus, independente onde ele se encontra fisicamente ou em que situação ele se encontra. Do local, localização física ou da situação. Então,
Não importa se estamos em casa, se estamos no centro espírita, se estamos no trabalho, na rua, no ônibus, né? Na rodovia, saindo de um lugar para outro. O que importa é que nós temos que ter essa certeza de que Deus conosco está. Na saúde, na doença, na alegria, no sofrimento. É como Maria ensina. Quem está com Deus, onde se encontra, encontra o seu próprio lar. Está em casa. Está em paz consigo mesmo. Né? Quem está com Deus está em paz consigo mesmo, independente do que esteja lhe acontecendo. E essa fé, né? essa vivência que Maria nos mostra. E tem outra frase também que eu peguei neste livro, que ela diz o seguinte: o verdadeiro, Maria, Nossa Senhora diz, o verdadeiro inferno está onde não existe perdão, fé, fraternidade e amor. Então o espírito suicida, ele pode até estar ali naquele momento vivendo o inferno da situação em que ele se encontra. Mas no momento que ele sente e que ele vislumbra por um milésimo de segundo que Maria, a mãe de Jesus, está ali o auxiliando, ele sente a vibração do perdão. E ele sente que, se a mãe de Jesus me perdoa, eu posso me perdoar. A minha família pode me perdoar pelo que eu fiz. Se a mãe de Jesus tem fé em mim, mesmo eu tendo atentado contra a minha própria vida, isso significa que eu, espírito suicida, posso ter fé em mim ainda. Que a minha família que sofre junto comigo, que cometi tal ato, pode ainda ter fé em mim. Eu, como espírito suicida, vejo que Maria exprime para mim aquela fraternidade dos seus servos se materializarem para me ajudar. Então, se ela, Maria, é fraterna comigo, se esses espíritos amigos são fraternos, são tão fraternos a ponto de se materializarem para que eu, suicida, os perceba e perceba o seu auxílio, então eu posso ainda ser fraterno comigo mesmo para sair um dia daquela situação. Claro que vivenciando as consequências, mas não como uma sentença ou como um julgamento, mas como uma trajetória que eu vou percorrer com dificuldade, sim, mas auxiliado por Maria Santíssima, por esses espíritos benfeitores que circundam de amor a todos esses irmãos. Amor esse que eu, como suicida, também percebo no auxílio de Maria Santíssima. Então, através desse amor que eu vejo que Maria sente por mim, que os servos de Maria sentem por mim, quando a gente lembra aí do livro Memórias de um Suicida, eu, como suicida, vou pensar, meu Deus, então eu ainda posso me amar, mesmo com essa situação que eu estou vivendo. A minha família ainda pode me amar. Né? Eu não vou ter um castigo eterno, um castigo sem perdão, como muitas religiões outrora ensinavam. Né? Lembre-se que no passado, não sei se ainda é assim, né? Algumas religiões, o corpo do suicida era sepultado no cemitério à parte. Então vejam, né? No filme mesmo de Divaldo Franco, nós vemos aquela situação da irmã dele, onde o padre não quer dar aquele auxílio ali, não quer rezar a missa, se eu não estou enganado, né? Para a moça, para o espírito da moça. Então, são situações que a gente, quando vê o trabalho de Maria em prol dos suicidas, nós vemos de como é grande o ensinamento que ela nos dá no auxílio a esses irmãos.
Então, meus irmãos, é essa, né? É essa a mensagem dessa noite. É essa mensagem de esperança, né? Nesse momento, como a Ellen diz, né? Maria é exemplo de amor e mãe. Isso mesmo. A Maria, né? Ela é um espelho, né? Para todas as mulheres. E ela é, para as mulheres, ela é um espelho, né? De virtude, de amor. E para nós, que somos seus filhos, né? Ela é aquela fagulha de luz, de esperança, que vai nos fazer sair do nosso momento de angústia, sair desse momento de desespero que tantas pessoas estão passando agora, né? E ela mostra a Maria que não estamos sós, né? Não estamos sozinhos. Ela está junto com a gente. Então, para encerrar, no seu meu tempo, para não me estender muito, né? Nós selecionamos aqui, vejam, existe um livro psicografado por Chico Xavier, onde ele recebeu mensagens de vários espíritos. São espíritos diversos, né? E o título do livro é Mãe. Mãe. Nós vamos encerrar a live com essa prece desse livro, certo? O nome da prece é Súplica à Mãe Santíssima. E quem transmitiu essa prece a Chico foi o espírito Bittencourt Sampaio, certo? Nós vamos fazer essa prece, certo? Com ela nós vamos encerrar a live dessa noite, agradecendo aqui a Tia Socorro o convite, né? Nós vamos ter aí, convidando também para os próximos sábados, né? A programação já foi mostrada lá no grupo, né? Está sendo divulgada. Então, eu desejo muita paz, muito amor nas próximas lives. Eu sei que serão lives maravilhosas, onde nós vamos continuar, né, esse aprendizado sobre o trabalho de Maria Santíssima no mundo material e no mundo espiritual. Então eu quero aí agradecer, né, a esses irmãos que vão dar prosseguimento aos trabalhos de todos esses sábados de maio que estão por vir. Então eu vou fazer essa prece, certo? Com ela nós vamos encerrar. Então, súplica à Mãe Santíssima pelo Espírito Bittencourt Sampaio na psicografia de Chico Xavier. Vamos lá. Anjo dos bons e mãe dos pecadores. Enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores, volve à terra ferida de amargores o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Assim seja.